Graça e paz, meus amados irmãos do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Esse é o seu canal Uma Visão Além. E no tema de hoje, qual a diferença entre você ser cristão, um servo de Deus, ou ser um religioso? A gente sabe que essa palavra deriva do latim, que quer dizer procurar Deus, se aproximar de Deus. Mas há uma diferença entre ser cristão e religioso. O religioso é aquela pessoa que ele está na igreja todos os dias, né? Ele bate lá a carteirinha, vamos dizer assim, mas ele não tem um contato íntimo, ele não é um adorador, ele não é um reverenciador de Deus. E muitas pessoas estão, infelizmente, dentro das igrejas dessa forma, tornando-se religiosos. E no vídeo de hoje nós vamos explicar sobre o que é ser um cristão autêntico. Um cristão, ele é ser um adorador, né? Só adorador? Não. Nós vamos adorar, nós vamos propagar o reino de Deus, porque nós somos embaixadores do reino dos céus. Então nós somos servos do Senhor Jesus Cristo? Somos. Nós o adoramos, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós adoramos. Mas ao mesmo tempo, nós temos a função de propagar, levar ao mundo a mensagem da cruz. E adorar é interagir com Deus. Você tem contato diário com Deus, você sente a presença de Deus, você é envolto pela presença e pela glória de Deus. E muitos de nós confundimos isso. E há aquelas pessoas que são apenas religiosos. Os fariseus, eles eram religiosos. Aqueles que prenderam Jesus e queriam a morte de Jesus, eles eram religiosos. Por quê? O próprio Jesus chamou eles de sepulcro caiado. Por fora eram bonitos, mas por dentro não eram. Então o religioso, ele anda com aquela pompa, com aquela aparência, não é? Ele não adora. O adorador é diferente. Então Deus não está olhando a aparência. O que é que Deus olha? Ele olha se eu sou um crente verdadeiro. Lembra da mulher samaritana? Lembra da conversa dela com Jesus? Em que Jesus disse: mulher, a hora é chegada, o momento é chegado em que os verdadeiros adoradores adorarão o meu Pai em espírito e em verdade. Então é esse o vídeo de hoje. Mas antes de nós colocarmos o vídeo de hoje, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse o seu like e ativasse o sininho para receber as nossas postagens aqui do canal Uma Visão Além. Esse canal tem oração de segunda a sexta, oração e palavra, e nos finais de semana tem estudos, como esse que nós estamos vendo, ok? Então, vamos ao vídeo de hoje. O que é ser um crente e o que é ter uma vida de religiosidade? Mesmo na igreja, você tem se perguntado o que é ser um cristão verdadeiro. Procura saber mais quais são as características de um verdadeiro cristão. Novo convertido ou não, todo filho de Deus precisa crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E esse estudo bíblico irá te ajudar um pouco. É urgente que aprendamos mais da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, principalmente nos dias de hoje, pois infelizmente muitos falsos crentes têm surgido. Enquanto isso, muitos outros não amadurecendo na vida cristã e por isso não dando frutos com perfeição no reino de Deus. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus e Pai. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, parte A. Se você ainda não entendeu o que é ser um crente, você precisa compreender algumas coisas importantes. Precisamos estar longe da falsidade e imaturidade da vida cristã. Hoje em dia, está realmente difícil saber quem é um cristão verdadeiro, mas a palavra de Deus nos dá toda a orientação de que precisamos. Portanto, se você quer mesmo ser um cristão verdadeiro, precisa estudar a vida do Senhor Jesus e a sua palavra. Só assim você vai compreender o que é ser um verdadeiro cristão. O que diz que está nele deve andar como ele andou. 1 João, capítulo 2, verso 6. Os tópicos desse estudo estão um tanto resumidos aqui, para que você possa compreender dos quais nós estamos tratando. O amor
é a primeira grande característica dos verdadeiros filhos de Deus, ou seja, dos verdadeiros crentes. O cristão verdadeiro é aquele que ama o Senhor Jesus, guardando a sua palavra e amando ao seu próximo também. A receita de como ser um bom cristão é simples. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João capítulo 8, verso 31, parte B. E dentre as muitas características de um cristão verdadeiro, esta deve ser a principal. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, caso tiverdes amor uns pelos outros. João 13, verso 35. Estas são as duas características fundamentais dos discípulos de Jesus, onde está toda a base da vida cristã: obediência a Cristo, amor a Ele e amor ao próximo. Depois de compreender as duas bases da nossa vida e ministério cristão, agora vamos entender as 21 outras características que definem o verdadeiro Filho de Deus. Primeira, o verdadeiro cristão obedece à palavra de Deus com prazer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. O cristão que verdadeiramente ama a Deus tem prazer e alegria em obedecer a sua palavra. A Bíblia é sagrada. Às vezes, as pessoas pensam que obedecemos a palavra de Deus porque somos forçados a isso, porque a igreja nos obriga, ou porque o pastor nos punirá se não seguirmos a Bíblia. Se fosse assim, seria difícil ser cristão, não é mesmo? Ficar seguindo ou obedecendo algo que eu não gosto, por que eu estaria na igreja então? Mas, na verdade, os verdadeiros cristãos não precisam ser cobrados a obedecer às Escrituras Sagradas, pois, por amor ao Senhor Jesus, estes leem, estudam de boa vontade e com alegria obedecem. A tua palavra é muito pura, portanto o teu servo a ama. Salmo 119, verso 140. Segundo motivo, o verdadeiro cristão não esconde a sua identidade. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre o monte. Mateus 5, verso 14. Existem pessoas que estão na igreja, mas seus conhecidos mal sabem que ela é uma cristã. Muitas pessoas conseguem notar um cristão verdadeiro naturalmente, mesmo que às vezes não diga, mas as pessoas notam. Veja como um dos discípulos do Senhor omitiu sua identidade, mas as pessoas perceberam-na. Um pouco depois, aproximou-se os que estavam ali de pé e disseram a Cefas: certamente tu também és um deles, pois mesmo a tua maneira de falar te delata. Mateus 26, verso 73. Mas como se dá este conhecimento? Com naturalidade da convivência com Cristo, aprendendo dele e vivendo como ele, fazendo as coisas que agradam a Deus e seguindo a santidade. Terceiro motivo, o verdadeiro cristão cuida da sua família. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Quarto motivo, o verdadeiro cristão não se envergonha do evangelho. Muitas pessoas deste mundo não compreendem o verdadeiro objetivo da mensagem do evangelho. Não veem que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi em seu favor, pois ainda não reconhece seus pecados contra Deus. Romanos capítulo 3, verso 23 ao verso 25. Quinto motivo, o cristão verdadeiro objetiva apenas a glória de Deus. Um fato inusitado aconteceu com Paulo e Barnabé na cidade de Listra, em Atos capítulo 14, do verso 8 ao verso 20. Por terem curado um paralítico de sua doença, os homens daquela cidade consideravam-nos deuses. Além disso, quiseram oferecer sacrifícios aos dois apóstolos, mas ambos despertaram o entendimento daqueles homens para que se voltasse ao único e verdadeiro Deus. Versos 14 ao verso 17. Sexto motivo, o cristão verdadeiro leva a sua cruz e segue a Cristo. Eis aqui uma passagem mais difícil de se lidar, pois desafia o ser humano a renunciar a si mesmo e seguir a Cristo incondicionalmente, levando a sua cruz. Sétimo motivo,
Todo cristão deve ser misericordioso. 8º motivo. O cristão verdadeiro deve viver em santidade. Muito pelo contrário, a cultura da nossa sociedade, santo não é aquela pessoa perfeita, o que ninguém consegue ser, nem tampouco aquele que teve uma estátua feita em sua homenagem após a sua morte, mas sim aquele que é divorciado do padrão da vida pecaminosa desse mundo. Efésios capítulo 4, do verso 17 ao verso 24. 9º motivo. O cristão verdadeiro é justo e paga suas dívidas, mesmo as mais antigas e esquecidas. 10º motivo. O cristão verdadeiro não se satisfaz com os costumes, erros e maneiras de pensar e viver deste mundo. 11º motivo. O cristão sincero não tem ídolos evangélicos. A idolatria gospel, infelizmente, é algo real em nossa atualidade. Se os israelitas do tempo antigo pecavam juntando-se com outras nações e adorando deuses estranhos, muitos crentes de hoje em dia, infelizmente, mergulham a fundo em sua falta de entendimento e desejos por aventuras e colocam no palco e até nos altares das igrejas evangélicas a abominação da idolatria gospel. 12º motivo. O cristão verdadeiro não é exageradamente religioso. A religiosidade exagerada despreza as necessidades das pessoas, deixando os crentes mais insensíveis e arrogantes. Tiago capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Tópico 13. O cristão verdadeiro gosta de estudar a Bíblia e ir à escola bíblica. Tópico 14. O cristão não se abala com qualquer notícia ou fica amedrontado com o fim do mundo e a volta do Senhor Jesus Cristo. Tópico 15. O cristão verdadeiro busca fazer sempre o que agrada a Deus. Tópico 16. Os filhos de Deus devem buscar sempre crescimento espiritual. Tópico 17. O cristão verdadeiro e sincero também comete pecados e pode até ficar ausente da congregação por um tempo, mas sempre se arrepende e volta-se para Deus. Tópico 18. O verdadeiro cristão é fiel. Ele gosta de conhecer a Bíblia Sagrada porque quer evitar o pecado. Tua palavra eu tenho escondido no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Tópico 19. O cristão verdadeiro não segue o exemplo dos ímpios. Tópico 20. O cristão verdadeiro, que de fato conhece o seu Deus e o seu poder, não fica se fazendo de coitado ou vítima, choramingando pelos cantos. Tópico 21. O verdadeiro cristão e sincero vê a necessidade de se compartilhar, ensinar e pregar a palavra de Deus e mobiliza-se de alguma forma para fazer isso. Uma vez salvo, o verdadeiro crente sabe que precisa anunciar a todos a mensagem do Senhor Jesus, as boas novas de arrependimento, de pecados e salvação. Atos capítulo 4, verso 19 e verso 20. Olha eu de novo, pastor José Freire, aqui no canal Uma Visão Além. Vocês gostaram desse vídeo explicativo sobre a diferença entre ser um cristão e um religioso? Tá? Coloque para nós mais petições, mais assim, você pode colocar aí para nós comentários sobre vídeos e estudos que vocês queiram que nós façamos aqui no canal. Ok, pessoal? Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.